Que a doce, maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós vamos iniciar hoje um novo trimestre, uma nova série de lições, são 13 aulas. E a primeira aula é esta aí, a igreja diante do espírito da Babilônia. O que significa isso? O que quer dizer este tema? E o que vamos estar estudando nesse trimestre? A nossa lição ela vem em cima de temas contemporâneos. Ela foi escrita pelo pastor e teólogo Douglas Batista, o nosso comentarista. Ele é doutor em teologia, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Estamos em boas mãos e os temas são estes: a deturpação da doutrina bíblica do pecado, lição de número 2, depois dessa daqui. Lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Olha que tema. Lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Lição de número 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. Lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Vamos ver esta lição que trata de cosmovisões, temas contemporâneos, temas desafiadores que estão dentro do nosso contexto atual, dentro dessa cultura que é a contracultura em relação à cultura judaico-cristã, e os grandes temas paralelos que vamos estar estudando dentro do universo pluralista e relativista. Você está preparado para essa grande viagem? Então vamos fazer juntos essa viagem. A nossa lição ela tem 3 objetivos, cada um está subordinado, subalternado a um capítulo da lição, que primeiro, apresentar o significado de Babilônia. Segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. Terceiro, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Aqui já somos desafiados a partir dos objetivos da lição. A lição ela veio com uma dinâmica fantástica e nós vamos estar estudando em cima de um tema do livro do Apocalipse, capítulo 17. Então é bom que você saiba que o livro do Apocalipse ele tem 4 escolas de interpretação. A preterista, que vem da palavra pretérito, passado, que enxerga todos os eventos do Apocalipse só numa perspectiva do passado. Não tem nada para o futuro nem para o presente. Já aconteceu. A visão historicista, que é a abordagem histórica, contextual, que aplica tudo do Apocalipse só para o presente. Ela vai adaptando a história. A terceira, idealista, que não se limita ao tempo, ao espaço, que é atemporal, que enxerga no Apocalipse uma luta cósmica entre o bem e o mal, onde o bem triunfa sobre o mal no fim dos tempos. E terceiro, a visão futurista, que entende que o Apocalipse ele preconiza, profetiza eventos para um futuro não muito distante, onde a igreja será arrebatada, o mundo será dominado pelas forças do mal, representado pelo anticristo e o seu falso profeta, com o apoio e o patrocínio de Satanás, e vai gerar a grande tribulação, uma grande tribulação universal cósmica, e isso terminará com o desfecho da volta de Cristo, aniquilando o anticristo, o falso profeta, prendendo Satanás, inaugurando o reino
e, por fim, juízo final e eternidade. Essa é uma perspectiva mais dispensacionalista que eu estou tratando aqui. É bem verdade que existem outras escolas que interpretam de forma diferente, contanto que todas defendam que Cristo vai voltar e vai vencer e triunfar sobre o mal. Porém, a nossa lição ela não tem a ênfase sobre um estudo do que vai acontecer no futuro. Ela vai estudar o presente com um texto do Apocalipse, numa abordagem mais tanto idealista, porque ela vai aplicar o ideal, a ideia do que está acontecendo dentro de um aspecto histórico presente. Ou seja, é uma espécie de... Existe hoje uma visão que chama de aglutinação, aglutinador, que aglutina aspectos de todas as escolas na sua interpretação, sem ser o viés engessado e fechado de uma escola exclusivamente. Pois o Apocalipse ele apresenta aspectos em relação ao passado, em relação ao presente, em relação ao futuro. Mas a nossa lição não é para estar gastando tempo com as coisas do futuro, não. É justamente acerca do presente para mostrar numa visão mais idealista, que também é chamada de visão espiritual ou simbólica. O texto do Apocalipse, capítulo 17, que é o nosso texto em pauta aqui, ele está dos versículos 1 a 6, que diz: E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, isso é João que está registrando, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, e com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então você vê aqui João e o anjo atraindo ele para mostrar a grande prostituta sentada sobre uma besta de 7 cabeças, e na cabeça da besta tem 10 chifres, e ela tem uma taça de vinho na mão. Ela está vestida de púrpura, né, e escarlate, percebe? Seria esta a representação aí dessa visão. João ele vai receber aqui uma revelação apocalíptica, estilo aquela que o profeta Ezequiel recebeu, que foi levado para ver o evento como o Vale de Ossos Secos. Ele foi levado até o vale e viu. Ele foi levado até a Babilônia, aliás, até Jerusalém, que ele estava na Babilônia, o profeta Ezequiel, em espírito. Então João, ele diz no versículo 3, e levou-me em espírito a um deserto. Assim como Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher está vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Essa é a descrição de João do que ele viu na sua revelação. E nós vamos estar trabalhando esse capítulo aqui, essa parte do capítulo, dentro da lição. Então, o textuário da lição nos diz assim: e na sua testa estava escrito o nome Mistério. Só o fato de dizer que está escrito mistério é aquele que guarda um segredo, né? E na testa de quem? Da mulher, né? Aí diz assim: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quando João recebe essa revelação por volta do ano 90, 96 depois de Cristo, ele é o último dos apóstolos, está na ilha de Patmos quando recebe essa revelação. A Babilônia não representava mais nenhum poder assombroso, nenhum poderio, pois
A Babilônia teve o seu momento de glória. A Babilônia surgiu como um império paleo-babilônico. Paleo é antigo. Antigo. Paleo-babilônico, império paleo-babilônico, que surge por volta do segundo século antes de Cristo. Passa por diversos governantes, tem seu grande representante Hammurabi, e depois ela é vencida pelos assírios, cai na mão dos assírios o poder da Babilônia, ela é tomada e fica por longos tempos na mão dos babilônios. A cidade de Babilônia, que era uma cidade-estado, que passa a representar depois o império, essa cidade ela surgiu no Vale de Sinar, conforme o livro do Gênesis. No primeiro livro da Bíblia fala da Babilônia, no último também fala da Babilônia. No primeiro fala de Jerusalém, o último também fala de Jerusalém. É um conflito cósmico entre duas cidades e uma luta entre o bem e o mal. E nós vamos ver que os homens, no capítulo 11 do Gênesis, vai dizer: façamos uma cidade e uma torre. Por isso diz Torre de Babel. Então a palavra Babel, que você pegar o nome Babilônia e arrancar a palavra Lônia, que você já tem Babil, né? Se teráÔnia, Babil, Babil. Essa palavra Babel, que tanto houve um trocadilho para a palavra confusão, como Babiel, porta dos deuses, ou portão dos deuses. Esses dois nomes ela tem, tanto o nome confusão como portal dos deuses. Ela ficou conhecida pelo nome confusão por conta da confusão das línguas. E ali teria sido iniciado a construção de uma grande cidade, mas diz que ela foi embargada, aquela construção. Depois daquela região foi construída essa cidade com esse nome Babilônia, e ganhou nome em toda a história até hoje. Grandes governantes passaram pela Babilônia, entre Hammurabi, Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, entre grandes nomes da história. Evil-Merodach. Essa Babilônia histórica, ela caiu na mão dos assírios depois de Hammurabi, e depois, em 612 a.C., foi tomada pelo Império Neobabilônico, o novo Império Babilônico, que foi ressuscitado por Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai governar depois do seu pai Nabopolassar, vai levar os judeus cativos para a Babilônia em 605, começa o cerco e termina em 597, e em 539 o Império Medo-Persa dá um basta, conquista a Babilônia e passa a governar agora, dominar a Babilônia, fica com os persas. E o Império Medo-Persa em 330 vai cair nas mãos dos gregos, e aí Alexandre o Grande passa a reinar na Babilônia e vai morrer na Babilônia. Depois de Alexandre, os Seleucidas, o general Seleuco, fica com a Babilônia, e a descendência dos Seleucidas vai lutar para se manter no poder antes de Cristo, até 144, quando o Império Parta, os partas, que são povos iranianos com outras tribos, vão conquistar, e aí eles vão dominar o espaço e vão conflitar com os romanos. Tem um momento que os romanos vão ficar com a Babilônia, a cidade, mas já enfraquecida. Nos dias de Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes, cita o nome Babilônia. É apenas uma cidade que está debaixo do governo dos partas, mas ela não tem essa representação de império mais. Ela teve seu momento de glória, de poder. É apenas uma cidade que faz parte do domínio do Império Partas. E esse governo fica com certas disputas até que os persas mesmo irão pegar a cidade de volta, e depois ela será destruída por volta do século 3 depois de Cristo, né? Então, o termo Babilônia, ele aparece como uma cidade que se transforma numa cidade-estado e depois numa cidade-império.
ela passa a representar todo o Império Babilônico, a cidade literalmente, historicamente. Primeiro ponto que nós estamos vendo aqui, ó. Cidade, estado, cidade, império. Depois, a Babilônia passa a ser representada como símbolo do Império Romano. No livro do Apocalipse, capítulo 17, ela representa o Império Romano. E na lição de hoje, Babilônia representa o Império do Anticristo, que do livro do Apocalipse, ela tem intenção de ser a Roma dos dias de João e também o Império do Anticristo no futuro. Porém, existe uma questão que o Anticristo ele virá. Mas a Bíblia diz assim, primeira epístola de João, para dar base para o nosso estudo sobre o espírito da Babilônia. Primeira epístola de João, capítulo 2, ele diz assim para nós, o evangelista João, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, ele vem, é escatológico, o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Mas no momento que João está falando, ele já considera que muitos já são anticristos. Por exemplo, o Império Romano, que se tornou a sede de um governo, de um sistema, e como Roma estava contornada de águas, o Império Romano dominou o grande mar Mediterrâneo e chamou de a palavra de Nostrumares, nosso mar, né? Nostrumares, é nosso mar. E eles conquistaram então toda a região, e você olhando para o mapa da Península Itálica, você vai ver que do lado leste tem o mar Adriático, e do outro lado você vai ver que tem o mar da Itália, e abaixo ao sul está o Mediterrâneo. Então Roma está contornada de águas. Em Roma aconteciam as festas de Saturnália, toda a prostituição, toda a riqueza, todo o poder estava lá. Então ela representa o espírito da Babilônia naquele momento e aponta para o império do anticristo no fim dos dias. Então João, quando recebe essa revelação, ele diz que o anticristo vem, mas muitos já têm se feito anticristos. Então, para ele, o espírito do anticristo já reina no mundo. Muitos anticristos já têm surgido. E a nossa lição, ela disse na sua testa, falando literalmente, na visão que João tem, de uma mulher que vai representar o Império Romano dos seus dias e também o Império do Anticristo do futuro. Então, aquela revelação, ela tem dois sentidos, que é o sentido primário dela, da revelação no contexto de João, e o sentido escatológico futuro, que se estende até o anticristo, que chama de o sentido pleno completo, o sensus pleno da revelação. E a gente vê que João ele usa um método de interpretação, dando dois sentidos para os símbolos no capítulo 17. E ela é chamada de a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Não é a Babilônia histórica, porque ela não é mais nenhum desse poder nos dias que João recebe a revelação, e nem será no futuro, que hoje é o atual Iraque, né? A Babilônia. Ela não tem essa projeção nenhuma, nem pretende ser, por mais que tente, não há possibilidades de um crescimento do tamanho. Mas ela representa o Império Romano, e vamos ver como é que isso é interpretado à luz do texto. Mas a lição, ela não é para o futuro, é para o presente. A verdade prática nos diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. Esse espírito que está operando, que é o espírito babilônico, que vai se revelar no governo do anticristo. Ele já está operando o seu espírito hoje, presente no cenário atual. E isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus.
se nós não nos apegarmos, se nós não voltarmos para a palavra e considerarmos o que está escrito aqui e colocar em prática, não teremos como fazer resistência a esse sistema. Mas a única maneira de chegar à graça de Deus e receber a força é se alimentando das coisas de Deus e fazendo aquilo que Deus se agrada. Essa será a maneira de enfrentarmos e superarmos. A nossa introdução da lição nos diz: Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Está escrito Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo. O próprio nome Apocalipse significa revelação. O próprio nome. Apó, que é erguer, e calipso, é remover o véu, tornar conhecido. Então, Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ele entregou o anjo para que o anjo entregasse a João, cujo propósito é mostrar, conforme o próprio texto do Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, a revelação, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal. Por mais que se tente encaixar a Babilônia literal histórica no contexto de João, é impossível porque ela não tinha mais essa projeção. E nem listar os eventos da grande tribulação, o que isso significa em relação ao futuro. Esse não é o propósito da lição. Mas o nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia atual. Ou seja, tudo aquilo que se manifesta que já representa aquilo que será no estado absoluto, completo e pleno de revelação do mal e das trevas, mas que já começa a operar e já está tentando se impor e dominar e se tornar hegemônico entre nós, por meio de leis políticas, sistemas, cultura, educação e tudo, enfim. Então a nossa lição, ela propõe tratar desse espírito da Babilônia, e não da Babilônia histórica, né? Então, Babilônia e seus significados. A grande prostituta. O primeiro capítulo da lição, confesso que não é uma lição tão fácil, e se não tivermos o cuidado, vamos gastar muito tempo pensando nos aspectos escatológicos futuros e não vamos sair do campo. Primeiro, a Bíblia lhe chama de a grande prostituta, ou seja, ela está dominada pela imoralidade. E a prostituição que é representada aqui na lição é a prostituição espiritual, a idolatria. Por quê? A Bíblia, ela bate muitas vezes sobre a prostituição espiritual, que é a idolatria. É rejeitar Deus e buscar outros deuses fabricados pelos homens. Por que a idolatria interessa tanto aos homens? Porque eles se apegam a deuses que eles manipulam, que não interferem na sua vida moral, na sua vida espiritual, na sua vida ética. São deuses que não têm normas nem regras para eles, mas apenas eles que estabelecem as regras para esses deuses, porque são deuses manipuláveis. Então a idolatria é do interesse do homem, porque é o apego a um ídolo somente. É ídolos, é ídolo. E latria, que é adoração, veneração, adoração. Então essa prostituição espiritual, ela existe. E ela é uma oposição à vontade de Deus. Ela é uma negação do Deus verdadeiro. Então, ele diz aqui no capítulo 17, a nossa lição já começa dizendo assim: a grande prostituta, a personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Então, já diz que os homens estão envolvidos com ela e é uma ação universal. Os reis da terra. Veja que está tratando de um evento mundial. Os reis da terra. E no texto bíblico destacam-se 3 termos aqui no grego, que é o termo porné, prostituta,
é o adjetivo, porneuo, que é o verbo prostituir-se, e porneia, que é a prostituição, que é o substantivo. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão aponta para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Primeiro ponto, você está aí, eu fiz aqui um esquema da lição, colocando as palavras-chave de cada tópico para facilitar a nossa compreensão. Então, prostituição espiritual, que é o mesmo que idolatria, veja, é igual. Ele diz assim, conforme também temos referência em Naum 3 e 2, Isaías 23 e 15, Jeremias 2 e 20, tratando dessa prostituição espiritual que é a idolatria. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se senta simbolizam multidões seduzidas pela idolatria. Conforme o versículo 15 do capítulo 17 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Mais uma vez se confirma que é um evento universal e que ela tem um reino, um domínio de expressão internacional. A prostituta, ela é igual ao sistema sócio-religioso político, embora a lição tenha colocado somente religioso. Diz assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso, mas ela representa não só um sistema religioso, mas um sistema sócio, que envolve as sociedades, religioso e político ao mesmo tempo. É um poder centralizado e unificado. E conforme a gente vê no versículo 18, diz assim, do capítulo 17: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Veja que ela domina sobre os reis da terra. Então, um sistema sociopolítico religioso. A mulher e a besta escarlata, que na revelação que João tem, ele começa a receber interpretação dessa revelação, primeiro do que é a besta, e por último ele deixa a mulher no versículo 18. A mulher aí ele disse, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, ou seja, era Roma naqueles dias. Ela que é a grande Babilônia, que era o centro de toda a prostituição. Enquanto Roma se deliciava com suas prostituições e imoralidades dos imperadores e se deleitava com o sangue dos santos que estavam sendo martirizados, comemorando, João estava recebendo a revelação que tudo ia chegar ao fim. Tanto o Império Romano ruiu, quanto o Império do Anticristo vai ruir também. E a igreja permanecerá de pé e o Cordeiro triunfará, como sempre. E tudo o que eles estavam fazendo era uma luta contra o Cordeiro, porque o próprio capítulo 17 vai dizer, versículo 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. A mulher e a besta de escarlata, tópico 2 do capítulo 1 da lição. A mulher montada sobre a besta, descrita da grande prostituta, ela se veste de púrpura, de escarlate, o que significa reinado e luxo. Ou seja, tanto a vestimenta quanto os adornos dela revela o materialismo e o poder econômico que ela adquiriu com seu poder universal. Tanto a Roma dos dias de João estava assim, quanto o Império do Anticristo estará nessa condição. Então ele diz assim, ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérola, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico, que você está vendo aí o primeiro ponto que colocamos aqui, olha. Vestes, adorno, materialismo e poder econômico. Acima da minha cabeça, você lê aí comigo, tá certo? E o cálice de sua mão diz respeito às abominações e às imundícies de sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Veja aqui, olha. A besta que saiu do mar é igual ao anticristo ou império do anticristo.
no futuro é tudo isso que vai acontecer. Porque o versículo 8 diz assim, 17:8: a besta que viste era e já não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, já descreve aqui que vai surgir um personagem que vai dominar. Embora isso seja lido como o surgimento dos impérios, aqui, o versículo 11 diz assim: a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a destruição. É bem verdade que alguns observam aqui esse oitavo aqui, considerando o surgimento do Império Romano, começando com Augusto, Tibério, Calígula, Cláudius, né? Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. Eles vão tentando ajustar aqui os imperadores. Outros enxergam aí uma manifestação dos grandes impérios, começando com o Egito, Assírio, Babilônia, os persas, os gregos, os romanos, e vão tentando encaixar por esse caminho. É bem verdade que a Bíblia não deixa claro isso aqui, então vamos apenas ler o que está escrito. É o oitavo, né? E o versículo 16 que diz: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, a besta que saiu do mar é o império do anticristo, é o anticristo. 7 cabeças, que é igual a 7 montes e 7 poderes. Os versículos 9 e 10 deixa claro que tanto significa 7 montes quanto 7 reis. Aqui está o sentido: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Veja que é claro que são 7 montes, tem 2 significados, o mesmo símbolo. 7 cabeças pode significar 7 montes, e a cidade de Roma foi construída em cima de 7 montes, ou seja, 7 colinas. Até hoje está lá as 7 colinas, que são elas: o Palatino, o Esquilino, o Célio, o Quirinal, o Viminal, o Capitólio e o Aventino. São 7 montes que a cidade de Roma está em cima. Mas essa não é a nossa busca por essa abordagem histórica. É só se um aluno fizer uma pergunta assim, a gente ter noção também do texto, mas não caminhar muito para o campo escatológico, né? Os 10 chifres são 10 reis, conforme o versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis. Então fica claro para nós, o próprio texto está trazendo a revelação. Então trata-se do anticristo pelo poder de Satanás, que faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias conscientes, repulsa o senhorio de Cristo, e com toda a sua força política, com a ajuda dos 10 reinos, a união entre o cavaleiro, que é a mulher nesse caso, que é a Amazona, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então, o que está por trás aqui é esse espírito da Babilônia. Está observando as características da sua identidade para poder identificar esse espírito no nosso contexto, que é o ponto mais importante. Mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, histórico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Ela foi no passado tudo isso, mas nos dias que João recebe a revelação, ela é uma frágil cidade. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, ele está usando aqui um epíteto para a cidade de Roma na revelação. Babilônia é o termo dado a Roma. Ela é mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos, das testemunhas de Jesus.
O livro de Jeremias 51 mostra como Deus está indignado com a Babilônia e vai derrubar a Babilônia entregando aos medos e persas. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Agora aqui eu achei fantástico. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Veja como isso é forte. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. É essa definição clara e perfeita que ele nos dá sobre o espírito da Babilônia. O capítulo 2 da lição tem esses 3 tópicos aí. O primeiro, o espírito da Babilônia no sistema religioso. E o que ela faz? O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, ou seja, a idolatria que alimenta o ego humano, né? Essa prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro, dos deleites, conforme Paulo descreve em 2 Timóteo 3, de 2 a 4. Homens amantes de si mesmo. Nunca se viu tanto a busca pelo self que é o si mesmo, sabe? É o narcisismo, que é a cultura do narciso, aquele que ama somente a si mesmo, que se apaixona por si mesmo. A egolatria, a idolatria pelo ego, por si mesmo. Esse é quando o ser humano faz tudo dele, por ele e para ele, voltado para ele. Então, essa idolatria também está aqui, o homem voltando para dentro de si somente. Então, o culto ao ego. Além disso, o argumento de liberdade, que nós colocamos aqui a palavra libertinagem, paralelamente ao nome liberdade, porque essa busca de liberdade nada mais é do que uma libertinagem. E todo tipo de liberdade é defendida no mundo atualmente, até o direito da liberdade de casar com animais. Estamos vivendo num mundo em que parece que a loucura foi substituída pela sensatez e o impudor pelo pudor, né? Então é um mundo desavergonhado, é um mundo que não sente temor no coração, mas simplesmente a busca pela própria satisfação, o hedonismo, né? Essa liberdade, que é a libertinagem, estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Então a segunda carta de Pedro 2,19 mostra como isso iria acontecer e que tipo de nível de degradação os homens chegaram. O ecumenismo doutrinário, que ecumenismo quer dizer a palavra oikos, oikumenos, que quer dizer a comunhão na casa, é uma proposta que acontece, por exemplo, existe ecumenismo entre os protestantes por conta das muitas denominações se unirem para realizar trabalhos, atividades e tudo. Agora, se unir com qualquer tipo de grupo religioso, considerando que as doutrinas são semelhantes e que tem pontos em comuns para se comunicar, isso se chama de ecumenismo religioso, unir as religiões, dizendo que Deus é um só em todas as religiões. O ecumenismo religioso, ele caminha para outro caminho. Provoca a erosão da fé bíblica, porque é um abandono, a troca do evangelho por outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, conforme Gálatas 1, 6 e 8, que descamba no relativismo da verdade, ou seja, relativizar a verdade é esvaziá-la de absolutos, de verdade objetiva, de verdade absoluta. Então, o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Por quê? Para poder aceitar qualquer tipo de verdade como sendo verdade objetiva ou verdade relativa, logo você vai ter que abrir mão da concepção que a Bíblia é absoluta, que ela é verdade inerrante, infalível e que é a palavra de Deus. Mas é simplesmente um livro religioso
de mais uma religião, de mais uma tradição humana. Isso caminha para outro lugar, o humanismo. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, ou seja, vai adequando às necessidades humanas e aos interesses humanos, o humanismo, abrindo mão dos princípios absolutos para que ninguém se sinta magoado ou rejeitado. Então, a mensagem do arrependa-se, do converta-se, não existe nesse caminho, mas apenas me aceite como eu sou, em nome do amor, porque Deus é amor, tudo é amor. Então, o humanismo, ele focaliza no homem, para que satisfaça o homem, sem remover do pecado, da condição pecaminosa. Nisso vai surgir um outro aspecto de ação, que é o sincretismo. Sincretismo é a união de todos os credos. E o sincretismo mistura o sagrado e o profano como se fosse a mesma coisa. Você pode unir a fé sagrada com uma fé mística ou filosófica, religiosa, qualquer coisa, contanto que não seja aquilo que está claro e objetivo das Escrituras. Então, abrir mão daquilo para falar a língua do contexto, a língua do progresso, né? Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída para se construir a verdade do homem, desconstruir a verdade de Deus. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, porque quem defender tais princípios será um radical, será um fundamentalista, e não cabe fundamentalistas nesse mundo moderno, né? E aí a gente vê que o espírito do iluminismo está voltando. No sistema político e cultural, eles começam a agir. O espírito da Babilônia está lá presente. Veja a proposta do espírito babilônico: o culto ao ego, a libertinagem, o ecumenismo doutrinário, o relativismo da verdade, o humanismo e o sincretismo. Agora, no sistema político e cultural, vamos ver onde se faz as leis e se aplicam por meio da educação, política e cultura. E aí forma o consenso majoritário e domina a mente das pessoas. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, e tem que ser. Veja que o neomarxismo, ele abre mão do marxismo clássico de propor uma visão de comunismo no mundo através de abrir mão das armas, né? Antônio Gramsci, ele diz, o italiano, que vamos mudar o mundo não com armas, mas com a cultura. Então, não vamos mais pegar em armas, vamos se apropriar da cultura. Então, a única maneira era que o marxista ele se apoderasse de todo o sistema de cultura política, onde estava a produção que fazia a sociedade funcionar, o estabelecimento das leis políticas. Então, vamos estar lá dentro, vamos mudar por meio das leis. Aonde é que precisa estabelecer agora as leis serem praticadas? Na educação. Então, para trabalhar e aplicar dentro das escolas, universidades, principalmente universidade, para formar professores que formem as crianças para que atinjam os seus pais em casa. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, eles começaram a se apropriar de tudo isso e, de fato, hoje é perceptível no mundo todo uma mudança de comportamento, de ideias, de valores, de princípios e numa aceitação global, onde que isso se torna agenda da ONU para estabelecer para as pessoas. Por quê? Porque começou esse domínio da política e da cultura. Nisso eles trabalham o quê? Pautas progressistas. Que são pautas progressistas? Aquela que diz interesse a certas liberdades, que diz interesse a certas mudanças de comportamentos e culturas e valores, como os valores que são tratados como patriarcais, retrógrados, os conceitos de sexualidade, de gênero, de pessoa, de cultura, de comportamento. Tudo isso para alterar, começando pela criança. Veja a grande luta que estamos enfrentando no momento, até no Brasil, quando grupos se manifestam dizendo que já a criança tem o direito a mudar de sexo a partir dos 2 anos de idade. Imagina uma coisa dessa, tá?
O que significa isso? Aonde chegamos, a mentalidade humana, esse tipo de apropriação de uma criança que está em processo de formação e achar que isso é um direito dela tomar essa decisão. Então, pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, transformar tudo isso em valores, essa apologia das ideologias humanas, né? Ao invés de se defender aquilo que é científico, aquilo que é pré-determinante a partir do nascimento da pessoa biologicamente, troca-se aquela determinação física biológica que está na própria pessoa, da sua origem, por algo ideológico. É uma desconstrução total. Então, esse caminho dessa apologia dessas ideologias tem todo um arcabouço do patrulhamento ideológico, que seria isso. O patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousar discordar dessas pautas. Eles estão patrulhando quem está se opondo, estão pensando. Por exemplo, essa aula aqui, ela representa um tipo de resistência de um movimento fundamentalista que não cabe dentro dessa cosmovisão contemporânea, progressista, liberal. Percebe? Então, esse tipo de discurso ele precisa ser patrulhado e é estigmatizado logo. Isso é coisa de fundamentalista, isso é coisa de radicais, isso é coisa de tirano, isso é coisa de déspota, isso é coisa que gera violência, tá? Você defender isso. Então, vem o patrulhamento ideológico que começa a estigmatizar e quem ousar discordar das suas pautas. Nisso se estabelece então uma censura e eles começam a censurar primeiro pelo discurso, porque já dizia um dos representantes desse movimento, Michel Foucault, que o poder se faz pelo discurso e o discurso se faz pelo poder. Logo você começa a discursivizar uma coisa para depois transformar em lei. E a censura, o cerceamento da fala, do direito de expressão, de liberdade, do Estado de direito democrático, ele é censurado. As pessoas perdem o seu direito de fala, em nome da democracia se silencia o outro, para que não tenha nenhum direito de fala, nem de expressão, em que a única coisa a valer é aquela forma de pensamento majoritário agora, que determina os padrões, você tem que silenciar e aceitar. Você não tem o direito de pensar diferente. É notório que qualquer pessoa que defenda valores fundamentalistas, valores que estejam ligados à palavra de Deus, eles não queiram proibir qualquer pessoa de tomar suas decisões. Eles são livres para decidir seus caminhos. Porém, nós temos valores para defender e anunciar que Deus não está feliz com essa situação, com essas coisas. Então, a censura contra quem defende os valores. Jesus foi censurado, a gente vê Lucas 12, 11, 12. A igreja sempre foi perseguida. E nisso eles vão utilizar as grandes mídias, né? A grande mídia para estabelecer, potencializar sua voz, sua comunicação e trabalhar a mente das pessoas por meio da arte cinematográfica, por meio do discurso, por meio de reportagens, por meio de séries, por meio de filmes que estejam construindo essas novas ideias, estejam normatizando as coisas para as pessoas. Então a arte, a literatura, a educação promove o doutrinamento que é contrário à fé cristã. E nisso a sociedade é coagida a se adequar ao politicamente correto, ou seja, não é aquilo que é certo, é o politicamente correto, porque para a polis, para que funcione bem, o correto é esse. Então é o politicamente correto. E a sociedade assimila e defende essa nova cultura em nome do politicamente correto.
Então, nesse contexto, os cristãos são perseguidos e julgados. O politicamente correto estabelece uma nova cultura. Então, o tópico 3 da lição, ele trabalha com, no sistema econômico, o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia no sistema religioso, culto ao ego, libertinagem, ecumenismo, doutrinário, relativismo da verdade, humanismo, secretismo. No sistema político e cultural, política e cultura, ele está atuando pautas progressistas, está atuando apologia das ideologias, está atuando patrulhamento ideológico, é o espírito babilônico está atuando, a censura da liberdade de fala, da verdade, ele está por trás, ele é contra a grande mídia no domínio do espírito da Babilônia. O politicamente correto são discursos que estão investidos e revestidos do espírito da Babilônia. E no sistema econômico, enriquecimento através da exploração. No livro do Apocalipse, registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração, da luxúria, da licenciosidade, do espírito da Babilônia. O que conta aqui é a glória humana e a autossatisfação, que vença o mais forte. E ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Veja como isso vai sendo trabalhado. Então, o comércio, o governo e o suborno estão presentes para estabelecer os seus valores. Está vendo? Olha, aí abaixo, né? Está aqui. Nisso, a sociedade ela é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. O que leva nisso a um materialismo de autossatisfação. Isso aqui, ó. Tá vendo aí embaixo? E conduz o ser humano a confiar exclusivamente no dinheiro. Grande discurso do momento, a busca pelo milhão. No mínimo ser um milionário. O materialismo e a autossatisfação. Que conduz o ser humano a confiar só no dinheiro. O seu Deus é o dinheiro, sua segurança é o dinheiro, seu poder é o dinheiro. Já que o dinheiro abre portas, o dinheiro serve de sombra, a Bíblia diz. O dinheiro por tudo responde, a Bíblia diz. Mas no plano histórico, mas não pode ser o Deus de ninguém. O dinheiro, ele pode ser um bom servo, mas se ele for o seu patrão, o meu patrão, ele será um péssimo patrão. Ficaremos escravos, presos ao dinheiro. Por fim, o capítulo 3 da lição, que é o mais prático de todos, ele nos chama então para avançar. E aqui, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Como a igreja deve se comportar neste mundo, neste quadro tão difícil. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia? Vem do grego ortos, que quer dizer reto, correto, né? E a palavra doxa, que quer dizer opinião, a opinião correta, que vem do dokel, que é no sentido de crer, crer a crença correta. Então, nesse aspecto, a Bíblia Sagrada, ela será apresentada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Quer dizer, que determina a minha vida, meus passos, são as Escrituras, e eu não abro mão dessa proposta. Então, você está disposto a defender e a persistir nessa sequência que a Bíblia é a suprema, única e capaz, inquestionável, de arbitrar sobre a nossa fé e a nossa prática? É aqui o nosso desafio. E não podemos negociar a ortodoxia bíblica. Segundo, formar o caráter de Cristo. A nova vida, ela gera um novo modo de pensar e agir a partir de Cristo, que recebemos a mente de Cristo. Fomos capacitados pelo Espírito Santo para agir no mundo e ser e estar no mundo de acordo com a vontade de Deus. Então, a nova vida, novo pensar, novo andar. E o antídoto para tudo isso é andar no Espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Quando há uma falha na formação cristã, que a pessoa deve andar no Espírito, buscar as coisas que são de cima, viver de acordo com a glória de Deus,
então gera um pseudo-cristão, um falso cristão, um cristianismo falso, movido por interesses egoístas e não a glória de Cristo. E não é essa a proposta da fé cristã. Formar o caráter de Cristo para viver para a glória de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, seu semelhante como a si mesmo. E isso tem a ver com um novo andar, um novo pensar, um novo ser, um novo viver. E isso só é possível para fazer resistência às coisas do mal, andando no Espírito. Aguardar a volta de Cristo, que é viver da esperança, movido pela esperança que ele vai voltar. Mas, para aguardarmos a volta de Cristo, precisamos lutar. Por quê? Tem os sinais que Cristo vai voltar. E se eles estão acontecendo, estamos às vésperas desse grande evento escatológico e glorioso que está para acontecer. Nisso, os sinais que temos que destacam-se como apostasia, inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos, anunciam que Cristo está às vésperas e está voltando. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Tem um tópico aqui da lição, quando começa no tópico 3, que a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Não quero entrar no mérito da questão, mas haverá salvação dentro da grande tribulação. Então a graça estará à disposição, pois a salvação é sempre um dom de Deus, pela graça, por meio da fé. Então não adianta querer salvar o homem de outra maneira, pois foi Deus que determinou assim. Isso aí é uma doutrina e está condicionada a uma visão de um aspecto do dispensacionalismo. Mas vamos em frente. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade, oração e vigilância. Ok? Enfim, chegamos ao final desta lição densa, é a primeira lição para a gente ver que são questões contemporâneas, tem muitas referências bíblicas para serem lidas em sala. Então vivemos em um período em que o espírito da Babilônia, assim como o espírito do anticristo, já que a grande Babilônia representa a sede do seu império, do seu poder sociopolítico e religioso, o seu espírito já está atuando, e esse espírito da Babilônia, da grande prostituta. Ele exerce influência na sociedade global, e a gente vê pelas agendas da ONU, né? Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. Então, a grande luta hoje do mundo ocidental, principalmente, é varrer o cristianismo da face da terra, varrendo por meio da cultura. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Essa é a única certeza que temos, convicção que Cristo está voltando. E tudo isso são sinais que pontuam, identificam, sinalizam que ele está a caminho. Nesse interlúdio entre a primeira vinda de Cristo e essa que está para chegar, é dever da igreja oferecer a resistência ao mal, batalhar pela fé que lhe foi dada uma vez por todas. Então, a igreja precisa avançar, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós finalizamos aqui. Eu espero que você esteja animado para esse novo trimestre, para grandes momentos de aprendizado e compartilhamento de conhecimentos contemporâneos. A próxima lição será bastante desafiadora, além de uma abordagem prática, mas também histórica. E eu conto com você na próxima aula e um forte abraço. Deus abençoe você, seus estudos e esse novo trimestre. Um forte abraço e até lá.